tem esse protesto de parlamentares democratas. Teve. Eu até peguei aqui as imagens que eu falei para você, né, das plaquinhas, né? Na reportagem aqui do Jamil, ele destaca isso, inclusive, essa congressista Nydia Velázquez, segurando uma placa de protesto com os dizeres Musk rouba, durante o discurso de Trump, nessa sessão conjunta no Capitólio. E aí tem várias plaquinhas falando e criticando Musk e criticando, inclusive, o Trump. Tem uma aqui também interessante que o Jamil colocou na reportagem dele, a congressista democrata Melanie, segurando um cartaz. Isso não é normal. Ele fazendo seu primeiro discurso lá nos Estados Unidos. Mas, como a gente sabe, o apoio dele é muito grande. É muito curioso isso acontecendo, né, Josias? Porque tem ali Muito. ele sendo muito duro nesse discurso contra o mundo como um todo, seguindo adiante todas as suas promessas, parte dos Estados Unidos apoiando fortemente e outra parte sofrendo fortemente. O impacto e o que a gente está acompanhando são os respingos pelo mundo. E aí a gente traz a discussão do que pode vir a acontecer no Brasil, inclusive, né? Aqui no Brasil, essa possibilidade dessas taxações e o que isso vai representar. A gente vai discutir isso um pouco mais. Teve um outro trecho também desse discurso de Trump, e aí olhando também as críticas que ele faz ao mundo, às instituições, aos organismos internacionais, mais uma vez ataca a Organização Mundial da Saúde e fala que a OMS é corrupta. Trump foi com esse discurso forte contra a Organização Mundial da Saúde. Vamos ouvir. This is a time for big dreams and bold action. Upon taking office, I imposed an immediate freeze on all federal hiring, a freeze on all new federal regulations, and a freeze on all foreign aid. I terminated the ridiculous Green New Scam. I withdrew from the unfair Paris Climate Accord, which was costing us trillions of dollars that other countries were not paying. I withdrew from the corrupt World Health Organization. And I also withdrew from the anti-American UN Human Rights Council. We ended all of Biden's environmental restrictions that were making our country far less safe and totally unaffordable. And importantly, we ended the last administration's insane electric vehicle mandate, saving our auto workers and companies from economic destruction. É muito impressionante esses discursos dele, né, Josias? Impressiona muito, sobretudo porque está repetindo na prática, fez um comício no Legislativo dos Estados Unidos, né? E por isso eu considero que a reação foi muito tímida, né? Você permitir que um parlamentar, que foi eleito, está ali porque teve votos, né, seja expulso do plenário porque protestou contra o presidente que estava fazendo esse tipo de discurso. Eu nunca vi isso, nunca vi isso. Você determinar aos agentes de segurança que retirem um parlamentar do plenário, né? E aí ele contesta os organismos multilaterais, né? Chama de corrupta a Organização Mundial da Saúde, esculhamba com o Conselho de Direitos Humanos da ONU e, novamente, desqualifica também o Acordo de Paris. E os organismos multilaterais, eles já sofrem uma crise há muitos anos, né? O Donald Trump potencializa essa crise. O que se imaginou é que ele poderia, a partir do questionamento desses organismos, a Organização Mundial da Saúde, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, ONU, a partir desse questionamento ele poderia estabelecer negociações bilaterais com os parceiros tradicionais dos Estados Unidos. Então despreza os organismos multilaterais, estabelece negociações bilaterais, mas ele não está fazendo nem isso, ao contrário, ele está brigando com os parceiros tradicionais dos Estados Unidos. Então ele está impondo ao mundo um unilateralismo que é inédito
nas proporções em que se apresenta na administração do Trump. E é um governo imperial, né? Ele está impondo uma lógica imperialista ao mundo, né? E o Congresso avalizou esse comportamento, porque ouviram-se mais palmas do que protestos no Legislativo dos Estados Unidos. Então, por hora, ele faz isso, ele exerce os seus pendores imperiais sem contraposição, sem contrapeso, sem oposição no Legislativo. Então, por isso ele está governando, Fabiola, há 44 dias, hoje completa a administração Trump 44 dias, ele governa sem apresentar um mísero projeto no Congresso dos Estados Unidos. Ele está governando por decreto. Evidentemente, não recebeu mandato para algumas coisas que ele está fazendo, mas o Congresso não reage, então ele é tratado pelo Trump, o legislativo, como um poder desnecessário, porque ele está governando, como disse, há 44 dias sem apresentar um mísero projeto de lei, está governando por decretos. Então essa é a realidade que está se apresentando nos Estados Unidos. E é muito impressionante que o Trump, a despeito do pouco tempo da sua segunda administração, que ele tenha tão pouca oposição. A única oposição que foi esboçada até aqui foi a oposição do judiciário, assim mesmo nas instâncias inferiores do judiciário, né? As questões ainda não chegaram à Suprema Corte. Imagina-se que na Suprema Corte também o Donald Trump será majoritário, né? Mas é triste. Triste para o mundo, triste também para os Estados Unidos, porque não se imaginava que os Estados Unidos, que costumava se apresentar como uma democracia para os outros, para o mundo, para os outros países, né? Não se imaginava que os Estados Unidos fossem se submeter dessa forma a um presidente tão precário e tão com esses pendores imperialistas. Faria está de volta aqui conosco. Estava com um probleminha no som, mas já melhorou. Ô, Thales, a gente estava justamente ouvindo esse discurso do Trump mais forte, né? Primeiro a gente colocou essa fala dele contra o Brasil, e depois ele falando que ele vai acabar com todas as restrições impostas por Joe Biden relacionadas ao meio ambiente, essa questão toda dos carros elétricos, vamos fortalecer nossa indústria automotiva. Falou em relação a essa questão também, reforçando as políticas dele de campanha, né, do protecionismo aos Estados Unidos dessa maneira, e aí ele acusa a Organização Mundial da Saúde de corrupta, né? E a gente fica pensando até, né, baseado em que ele diz isso. Isso é muito complicado para o mundo como um todo, né? Esse ataque que ele faz dessa maneira tão dura à Organização Mundial da Saúde. Como é que você interpreta esse discurso de Trump reforçando todas as promessas dele de campanha, por mais malucas que elas possam parecer? Olha, Fabíola, primeiro, desculpe aí, deu um problema técnico aqui no som e não tinha som. Bem, o Trump fez, de fato, um discurso de campanha. E aí eu fico impressionado, porque já houve algumas declarações de bastidores do Trump insinuando a possibilidade de tentar um terceiro mandato. Eu assisti já outros discursos do Estado da União nos Estados Unidos, assisti na televisão, né? Do Joe Biden, do Obama, até do George W. Bush, que é o mais bronco de todos eles anteriores ao Trump. Todos esses discursos, esse discurso dele, colocou os Estados Unidos numa posição de republiqueta, aquela coisa do Congresso, ele fazer campanha no discurso do Estado da União, fazer campanha, falar mal publicamente do outro presidente, diretamente, atiçar os ânimos no Congresso para uma briga. Isso eu nunca vi desse jeito, não. Então, eu acho que o Trump fez um discurso de campanha, e eu começo a desconfiar de que ele está em campanha. Está em campanha. O Trump está em campanha. E isso é um perigo, porque um presidente tem que ser um estadista, não tem que estar em campanha. E transformando os Estados Unidos numa republiqueta. Aquele espetáculo lá foi um espetáculo que você vê, às vezes, em discursos no Congresso de republiquetas do mundo inteiro. Não na maior nação do mundo,
Não esse tipo de coisa na maior nação do mundo, no que se dizia era a maior democracia do mundo. Ali eu vi um autocrata discutindo com tentando tirar uma parcela da opinião democraticamente eleita, tentando tirar essa parcela riscar essa parcela do mapa e atacando bravamente e falando apenas para outra parcela que batia palma como se batem palma para ditadores. Então, acho que foi um espetáculo deprimente. Não creio que o Brasil, sobre o que eu peguei no início do Josias falando, que o Brasil deva agir de maneira impensada, rápida, etc. Mas, e por isso, a diplomacia brasileira está consultando a diplomacia de várias partes do mundo para ter um discurso mais ou menos balizado pelo que está ocorrendo pelos outros países, pela reação dos outros países. Os outros países estão, exceto agora o Zelensky, que voltou atrás em tudo, se entregou, os outros países estão tendo reações cuidadosas, mas duras. Nós vamos também impor tarifas. Então, o Brasil vai ter que ter uma reação no mesmo passo do resto do mundo, muito provavelmente. Essa é a questão que eu vejo do que o Trump colocou ao colocar as cartas dele em jogo nesse discurso. Agora, basicamente, temos que ficar atentos porque ele não tem nenhum respeito pela democracia, pelas regras democráticas. Ele pensa, como pensava o Bolsonaro, que as 4 linhas quem define as 4 linhas é ele. E que ele pode ampliar essas 4 linhas da legislação, da Constituição, do jeito que ele quiser.